eu, Rafa e o Léo fazia parte da mesma igreja, né? Então, assim, nós tocávamos juntos, eu comecei no ministério, assim, assim que eu entrei na igreja. O Léo ainda não tocava. Eu não sabia tocar muito, nem o Leonardo. De nós três, quem tocava mais era o André, tanto que cantava como cantava, né? Durante um tempo a gente veio conversando, aí a gente decidiu, né, montar um ministério. A gente veio conversando e tal, a gente sempre andou muito junto, né? Então assim, aí ao decorrer do tempo a gente falou, pô, vamos montar um ministério? E montamos um ministério que é o Ministério Geração Eleita. Assim, o que eu lembro, quando eu cheguei na igreja há 8 anos atrás, né, eu passei a fazer parte da Metodista. No caso, eu, Rafa e o Léo fazia parte da mesma igreja, né? Então, assim, nós tocávamos juntos, eu comecei no ministério, assim, assim que eu entrei na igreja. O Léo ainda não tocava, né? Aí ele passou a se interessar pela música e tal, e começou a tocar a bateria dele, naquele jeitinho dele, né? Que só a gente sabe. Mas assim, a gente foi se aperfeiçoando e tal, e surgiu a vontade assim, como a gente já tocava muito junto, surgiu a vontade assim de criar uma banda. Vamos criar uma banda. Durante um tempo a gente veio conversando, aí a gente decidiu, né, montar um ministério. Entendeu? A gente veio conversando e tal, a gente sempre andou muito junto, né? Então assim, aí ao decorrer do tempo a gente falou, pô, vamos montar um ministério? E montamos um ministério que é o Ministério Geração Eleita. Tem um dia que a gente conversando ali de novo no portão, que a gente ficava muito junto, né? Antigamente o pessoal só estudava e tal. Aí falou, pô, vamos botar então o nome, já é o nome da banda. A gente ficou pensando assim, mó tempão, aí tinha uma música que a gente sempre escutava do Fernandinho, que era Somos a Geração Eleita. Essa música é antiga dele. Aí eu falei, pô, por que a gente não põe Geração Eleita? As meninas, pô, é uma boa. Aí tá, e foi. Mas ainda a gente só tocando na igreja local. Esse ministério, ele... Praticamente, eu creio que Deus, ele fez nascer aqui na minha casa. Né? Na garagem da minha casa. Som alto. Uma coisa assim, bem... Que às vezes eu queria ficar, vamos supor, estivesse fazendo alguma coisa dentro de casa, tinha que descansar, eu queria descansar, mas não, porque era a hora do ensaio, é a hora da bagunça, é a hora dos músicos chegar, é a hora deles estar ali, né, louvando e adorando a Deus. Então eu vejo Deus, ele cumprindo, né, o que ele nos prometeu, a promessa do Senhor, independente do bairro geograficamente, de pessoas de qualquer maneira, mas o Senhor levantou esse ministério para que o nome dele viesse ser glorificado. Então, assim, eu como mãe, eu fico babona, eu fico emocionada. Primeira vez que eu vi Rafael ministrando, eu falei, eu não sabia se eu adorava, se eu chorava, se eu glorificava, se eu pulava em mistério, eu fiquei assim, recebendo de Deus. Eu falei, meu Deus, eu tô velha, e meus filhos novos tocando, ministrando, né, os meninos em si, e eu recebendo de Deus aquilo que Deus estava derramando sobre a vida deles. Tinha dia que eu ficava até de cara feia, mas eu gostava no fundo, sabe? Adorava aquela bagunça, mas perturbava um pouquinho. E eu me alegro muito de ter esses jovens aqui, né, que o Ministério Geração Eleita, pela misericórdia de Deus, foi formado aqui na garagem da minha casa. E quando eu vi esses jovens aqui louvando o nome do Senhor, eu ficava muito alegre, porque na rua onde nós moramos, existia muitos carros com som alto, tocando músicas que não é agradáveis aos olhos do Senhor. E isso me alegrava muito de ver meus filhos e os outros jovens reunidos aqui. Então, a minha entrada no Geração Eleita foi que no início fui participando de orações, agendas, né, com eles, que onde eles estavam, eu estava junto. Porém, eu não estava ministrando com eles ainda, porque eu estava adquirindo aprendizado, né, para que eu venha botar em prática. E nos ensaios deles, né, o Léo sempre deixava eu tocar, tirar uma música, né, que também eu toco bateria, ministro, e que com o tempo fui botando em prática, fui adquirindo,
Foi quando um dia eu cheguei a si mesmo, perguntei, não, eu tô firme, tô confiante, vamos chegar junto. Foi quando eles mesmos já chegaram em cima de mim e falaram, Lucas, tá preparado? Eu cheguei junto com eles, falei, não, tamo sim, tô junto, vamos pegar firme. E hoje eu tô aí. Sempre tive vontade de participar, porém eu ficava na minha, do meu jeito também. Sempre fiquei na minha, mas sempre tive a vontade e tal, mas eu ficava ali por trás ali, aí eles pediam pra me fazer alguma coisa, vai lá, faz isso que aquilo, ia lá fazia, mas sempre na minha ali, entendeu? Bom, eu não sei muito, né? Mas me sinto feliz, né? Porque pelo menos ele está no meio de um grupo, né? Que está ajudando ele também. Ele gosta muito de cantar, né? E juntando com esse grupo, eu acho que está fazendo bem para ele, né? Dentro de casa. Eu não tenho muito o que falar a respeito, né? Dessa parte, né? Do grupo dele, de música. Eu não tenho muito o que falar, eu só sei mais ou menos o que ele passa para mim. A primeira vez que a gente se apresentou, que o pastor chamou a gente, assim como Geração Eleita, né? A gente já tinha sido consagrado, né, ministério. Aí o pastor chamou a primeira vez pra gente ministrar na nossa igreja mesmo. Cara, a gente ficou muito nervoso, entendeu? Parecia que a gente estava na frente de mais de 1000 pessoas, vamos dar um exemplo. Sendo que a nossa igreja sempre teve poucas pessoas, né? Assim, poucas pessoas que eu digo, uma quantidade mínima, né, de pessoas. Então, assim, a primeira vez que a gente foi ministrar, cara, foi algo, tipo, pra gente, caraca, mano, que não sei o quê. A gente errou a letra de música, a gente errou o que a gente tinha ensaiado, foi muito engraçado. Cara, saiu tudo errado. Eu não lembro agora a música, eu não lembro a música que a gente tocou, mas, mano, foi uma experiência horrível, cara. E assim, a gente saiu da igreja frustrado, mas assim, mesmo assim, motivado pra fazer melhor. Então, se hoje a gente chegou no nível que a gente tá, mano, foi porque lá atrás a gente errava, ficava um pouco frustrado, mas isso motivava a gente para melhorar mais na questão musical também. E assim, uma experiência boa, cara, muito boa. A gente tocou e deu tudo errado. A música que a gente tocou, a gente saiu a semana toda, acho que foi para tocar, se eu não me engano, 3 canções, entendeu? Aí a primeira foi, que era a música mais fácil, mas as outras 2, caraca, eu nem lembro, não me recordo muito bem as músicas que a gente tocou no dia, mas deu tudo errado. No ensaio foi uma maravilha, mas no dia lá, que foi no culto de sábado, no culto jovem, deu tudo errado. A gente ficou muito decepcionado, triste, né? Recebemos críticas, tanto construtivas como negativas, nesse dia, depois do culto e tal. A gente pensou até, pô, cara, acho que isso não vai dar certo e tal. Mas aí a gente foi todo dia, porque a gente só estudava, né? Sempre de manhã ou à tarde a gente ia para a igreja ensaiar. Aí ficava ensaiando. E antes de ensaiar, a gente sempre ficava orando, deixava um som rolando, a gente tinha o nosso momento com Deus. E Deus foi confirmando as coisas, confirmando. Foi quando a gente recebeu o convite para ministrar na igreja local. Aí as coisas foram fluindo. E quando tinha algumas pessoas, alguns amigos, eu e o Léo sempre teve muito contato com pessoas, né, de outras igrejas. Aí convidou, pô, por que vocês não vêm aqui tocar na nossa igreja? A gente, tá bom. E aí eu, o Leonardo e o André. A gente tocava direto lá na igreja do William, que sempre chamava a gente para tocar ali, pastor Renato, entendeu? E foi assim. Não vou ficar calado, eu vou gritar mais alto. Pode queimar, pode queimar, pode queimar, pode queimar. Não vou ficar calado, eu vou gritar mais alto. Pode queimar, pode queimar, pode queimar. Cara, de repente a gente foi pra São Paulo, né? De repente mesmo. Chegando em São Paulo a gente conheceu o Barró, que era um amigão nosso que a gente só conversava com ele por mensagens. E assim, cara, foi uma experiência única, porque a gente nunca tinha tocado numa rádio. E acabou chegando lá, a gente conheceu amigos lá, de metodistas também, que o cara era da rádio lá, né, e tal. E assim, a gente também teve a experiência de tocar, né, porque a gente foi pra, acho que no Dia dos Namorados. Chegou lá, o cara pediu pra gente cantar uma música que relacionada a amor, né, mas que... Então assim, a gente sentado lá na mesa e tal, a gente sentado lá no lugar, a gente começou a conversar, né? O que a gente vai cantar, mano? Que música a gente vai cantar? Eu lembro que a gente tocou uma música do Alex e Alex,
entendeu? Muito antiga na rádio. E o pessoal, né, que eu acho que a gente estava ao vivo para 200 e poucas cidades, né? Além de São Paulo, mais 200 e poucas cidades. Então, assim, a galera foi mandando mensagem, né? Nossa, que música linda, tal, que ministério abençoado. Então, assim, foi um negócio muito louco, cara, muito engraçado. Entendeu? Mas foi uma experiência única, né? E muito top, cara. Muito top mesmo. Foi algo que a gente não acreditava que iria acontecer jamais na nossa vida. O Léo chegou com uma ideia muito louca, cara. Ele chegou assim, cara, eu tô aqui com o contato de um cara chamado Wellington Barró. E ele tem uma rádio, mano. E ele chamou a gente pra poder tocar nessa rádio. A gente, cara, como assim, cara? Tocar na rádio? A gente nem foi consagrado ainda. Nessa época a gente não tinha sido consagrado ainda, como Ministério Geração Eleita. E, cara, a gente não tem música própria. E ficou aquela correria. Eu falei, cara, o que a gente vai cantar na rádio, velho? A gente mal sai pra igreja dos outros, a gente já vai tocar numa rádio. Como assim? A gente vai se hospedar onde, mano? Como é que vai ser essa viagem? Cara, foi algo muito louco, muito doido, né? Cara, aí a gente acertou tudo com o Wellington Barró. Acertamos tudo com o tal do Wellington Barró. Vamos para São Paulo? Vamos para São Paulo. Compramos a passagem. Entramos em contato com o Wellington Barró, a gente está indo para São Paulo. E, cara, foi a maior experiência que eu já tive na minha vida. Nesse dia, tocamos música romântica na rádio. Algo que não tinha nada a ver com o nosso ministério. Olha assim, cara, foi uma experiência, mano, que Deus mostrou assim pra gente. Cara, é isso. É isso que vocês têm que fazer. Além de cantar músicas românticas, nós falamos de Deus. E nós espalhamos o amor de Deus através das canções que nós cantamos lá naquele lugar. Quando chegamos lá em São Paulo, foi a primeira vez que eu tinha viajado fora, né, do Rio. Caraca, muito frio, a gente ficou se tremendo assim, muito nervoso. Né? Não só por causa do nervosismo, mas também pelo frio. Eu lembro que o Deco tinha pegado o celular, ele ficou assim, ó, para poder ligar pro primo dele lá de São Paulo, para poder buscar a gente. E foi uma experiência muito incrível, né? A gente tocou na rádio Adore FM e a Ideal FM nesse dia, né? E lembranças maravilhosas. Então, Deus revelou isso, né? Normalmente, para a glória do Senhor, pela misericórdia, esse desenrolar dentro do ministério, sempre Deus me dá os mistérios e a gente conversa, momento de oração, né? A gente sentar para ler palavra, alguma coisa assim, instruindo eles, Deus sempre mostra, ó, vai acontecer isso, vai ter uma viagem, vai ser assim, assim, assado. Então, quando eles fizeram a primeira viagem, eu fiquei, parecia que eu estava lá, sentada. Primeiro que eu não durmo. Já fico na intercessão ali, né? E foi muito tremendo. Então, a gente estava sempre comunicando, eu mandando mensagem. E cheguei na casa, né? Já estou aqui, aquela coisa toda. Foi muito lindo mesmo que o Senhor fez. Eu lembro que o Leonardo conseguiu meu contato com alguém, e isso foi muito engraçado. Do nada, ele achou meu contato com alguém, e ele falou assim, olha, o Matheus Pereira foi aí na rádio, e como que faz pra gente ir na rádio também? A gente gostaria de ir na rádio pra gente tocar na rádio, pra mostrar, né, o nosso trabalho. Nós temos um ministério, nós temos uma banda que é o Geração Eleita, e a gente quer ir na rádio. Eu falei, ué, vem, é só vir aqui na rádio que você participa. Eu acho que de cara ele deve ter ficado assustado, porque ele não ia pensar de tipo assim, nossa, do nada o cara falou isso, que é só vir, é só eu chegar. Eu falei, ué, vem aí. Eu falei, só que tem um porém, a rádio é aqui em São Paulo. Eu falei, você vai ter que vir pra cá. E ele falou, tá bom, eu vou dar um jeito aqui, eu vou conversar com os outros integrantes da banda e vou dar um jeito e vou. E não é que eles apareceram mesmo? E eu lembro que estava muito frio nesse dia em São Paulo, eles foram em julho, alguma coisa assim. E coitados, estava muito frio. Eu falei, pô, eles são carioca, vai vir aqui para São Paulo e tá o maior frio. Tipo, mas eu avisei, eu falei, olha, vem com blusa de frio porque vai estar muito frio. E aí eles foram, participaram, que na verdade eles iam participar de um programa que depois o cara não pôde aparecer, foi um programa que foi gravado.
Só que aí calhou deles chegarem e ter um programa da igreja metodista. E eu falei pro rapaz lá, o pastor que estava fazendo o programa, eu falei, pô pastor, tem uns amigos aí do Rio que chegaram agora. Falei, por que vocês não colocam eles para participar aí do programa? E ele falou, tá bom. Aí eu falei para eles, vocês vão participar aqui agora ao vivo, aqui na Rádio Adore. E depois vocês vão gravar comigo para a Rádio Ideal. Eu falei, mas para Ideal FM, porque eu trabalhava na Adore, né? Eu era operador de áudio na Adore, mas eu era locutor na Rádio Ideal FM, onde eu fazia entrevistas. Eu falei, vocês vão gravar comigo para Ideal FM, mas depois, porque eu fazia gravado, eu falei, mas primeiro vocês vão participar ao vivo na Adore. Aí eles foram lá na Paulista, que é onde fica a Adore, é uma das regiões mais frias de São Paulo. E aí eles participaram ao vivo desse programa, que eu não lembro agora o nome do pastor, mas eles participaram. E foi muito bom, foi muito legal. Coitados, eles foram pegos de surpresa, tocaram música lá na hora. Mas foi algo muito bom, assim, muito legal. E eu pude conhecer esses meninos. Mas quando o Leonardo fez o contato comigo, na hora eu senti não, eu tenho que ajudar esses meninos. E eu senti algo forte de Deus mesmo, muito forte. Falando assim, você tem que ajudar esses meninos. E eu falei, não, pode vir, que a gente dá um jeito. E eles vieram e participaram. E a Adore pegava em várias cidades de São Paulo, né? Na verdade, assim, em São Paulo a capital toda, fora as outras cidades do interior de São Paulo. Então, eles participaram e foram muito bom. E digo particularmente que tem uma canção que eu gosto muito deles, que a Vem me guia e me ensina a tocar o teu coração. Essa aí é uma música muito top. Eles não cantaram essa no dia, mas eu lembrei agora. Teu fogo ardeu em mim, queimou meu coração. Não vou sair daqui sem te tocar, pode queimar. Filho, a conferência foi muito forte. Foi forte demais. Foi tipo assim, 220. E o povo que vai nos eventos, né, que a gente faz, que eles fazem, já sabe que é a liberdade para adorar, é a liberdade para glorificar. Crianças dobram o joelho para orar. Então há toda uma liberdade, né, do povo vir e saber, não, aqui hoje o céu vai descer, ou a terra vai subir e a gente vai estar na presença fortemente. Entendeu? Então é mais ou menos isso. A conferência foi muito lindo. Deus, ele fez coisa tremenda. Foi algo muito forte. Teve alma para Jesus. Teve restauração. Gente que há muito tempo não estava, né, parado, morto, frio, gelado. E Deus veio com fogo e restaurou vidas naquele lugar. A conferência, né, que aconteceu em novembro, né, de 2017. Cara, aquela conferência, ela ficou marcada, né, acho que na vida de muitas pessoas. E até hoje ela fica marcada na minha vida, né? Porque aquela conferência foi o primeiro evento, né, nosso, né, de Geração Eleita. E assim, a gente não tinha muita experiência com conferências, de como organizar, tal, mas a gente foi procurando base daqui, base dali, entendeu? Alguns ministros também nos instruíam, né, de como fazer isso e tal. E assim, cara, foi algo surpreendente também aquela conferência, entendeu? Naquela conferência Deus me batizou com o Espírito Santo, entendeu? Eu recebi o batismo do Espírito Santo lá e assim, é algo que fica marcado, né? Uma lembrança surreal, né? Tem até uma foto que acho que foi você que tirou, que eu tô encostado com a cabeça na parede assim, que eu tava chorando horrores naquele dia, entendeu? Mas foi algo muito bom, muito legal. Foi no primeiro dia da conferência, aí foi uma correria toda, né? Pra gente estar organizando a conferência e tal, questão de espaço. Eu lembro que o André tinha pegado uma combizinha azul e fez todo o transporte pra gente levar as coisas pra lá e tal. Os convidados, as pessoas perguntando a gente na correria. Mas no final de tudo, uma alma pra Jesus já foi gratificante esse dia, pra mim. Isso que mais me marcou. Sim, a conferência veio num período assim, eu tinha acabado de casar, casei num dia e a conferência foi no outro. Então, mano, eu não tive nem lua de mel, mano. Assim, acabei de casar no cartório, já fui direto pra conferência, comecei a trabalhar na ornamentação,
né? Aí, assim, minha esposa, cara, eu pensei que ela ia achar ruim, mas ela super que apoiou, ela ajudou muito, deu muita força. E algo que me marcou foi a volta de um amigo nosso, né, para Jesus. Assim, foi algo surpreendente para nós, porque o cara era muito importante pra gente, começou a caminhar com a gente e se desviou, né? E naquele dia da conferência, ele se rendeu aos pés do Senhor de novo, né? E assim, foi algo marcante pra gente. Foi muito marcante. Pra mim, né, pelo menos, foi muito marcante. Não há outro lugar onde eu queira estar, se não for em tua presença, eu não quero. Né? E teve a segunda viagem, que foi da arrecadar roupas, agasalho, né? Quando eu vi os carros lotados com coisas, eu falei, misericórdia, Jesus, é muita coisa que esses meninos estão levando. Mas não foi o grupo todo, foi uns meninos só, porque não dava para ir. E o restante ficou ali na cobertura, orando. E foi muito lindo, né? O carro foi lotado e eu creio que Deus ele fez coisas grandes ali, que os projetos, que o Ministério Geração Eleita é um ministério missionário. Não é somente um ministério que louva, que adora, mas a gente tem projetos. A gente sabe que esses projetos ele foi gerado no coração de Deus. Né? Tem algumas coisas meio que, entre aspas, parado, até por causa dessa pandemia, essas coisas aí, mas a gente tem projetos, né? Sonhos, ir em lugares, levar agasalho, levar alimento, essas coisas. E eu creio que no tempo de Deus a gente vai poder fazer isso. Com mais veemência, com mais liberalidade de ir, vamos embora. Né? A gente faz, quando tem programações, por exemplo, o Ministério vai fazer uma conferência ou uma vigília. A gente faz culto no ar livre, a gente evangeliza, tem toda uma equipe que é assim, chamar, né? Tipo assim, a trombeta tocou, o povo tá ligado e vamos embora. Então a gente faz aquele grupo no Zap para poder chamar esse povo, que são de outras denominações, que apoiam Geração Eleita para a gente fazer esse projeto de evangelização, de tudo isso. Foi um período muito difícil para São Paulo, né, e para o Rio de Janeiro. E assim, de muito frio. E cara, a gente abraçou a ideia. Pô, Barro, vamos ver se a gente consegue fazer uma doação aqui, né, pra gente estar levando aí para vocês em São Paulo. E cara, foi assim top, mano. A gente pegou as coisas aqui, arrecadamos muita roupa, muito agasalho. Lotamos um golzinho, mano, pequenininho. Foi eu, minha esposa e o Leonardo. O Rafael não pôde ir. Cara, e assim, a gente botou tudo dentro do carro, foi. E foi assim, algo incrível, né? Que nós fizemos para as pessoas, para o próximo. Então assim, eu creio que a gente ajudou muitas famílias, muita gente. E eu tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo, porque a cada ano que se passa, as promessas do Senhor que Ele fez lá no início estão se cumprindo. Então, a gente fica muito feliz em fazer a obra de Deus. E eles chegaram num Gol, num carro, que eu não sei como que eles estavam dentro desse carro, de tanta sacola, tanta coisa que tinha. Meu, tinha muita roupa, muita roupa. Eu falei pra eles, olha, aqui em São Paulo tá muito frio, e eu vou fazer a pré-estreia, o pré-lançamento do meu EP, das minhas músicas, né? E, pô, se vocês puderem vir, então, nessa época, né? Já que vocês querem ajudar, trazendo blusas de frio, né? Trazendo roupas, né, agasalhos, roupas de frio. Eu falei, então traz aí, mesmo que não for roupa de frio, mas traga tudo que você puder. Mas eu achei que eles fossem vir, porque o Léo, ele é assim, ele fala, não, a gente vai dar um jeito. Nós vamos orar e vamos dar um jeito e a gente vai. E é isso que eu vejo neles, nesse ministério, que é incrível. Se eles falam que eles vão fazer, eles vão dar um jeito e vai fazer mesmo. E esse jeito é orando, né? Eles oram e creio que Deus vai dando os recursos e eles vão conseguindo fazer. Então eles fizeram esse mutirão aí de roupa e levaram essas roupas e ajudaram mais de 20 famílias.
E foi algo surreal. Eles levaram esse monte de roupa e participaram da pré-estreia pré-estreia não, gente, que não é filme, não é cinema. Do pré-lançamento do meu álbum, né? Que no fim demorou muito tempo para poder entrar. Ainda vai entrar hoje, há 2 anos eu esperando. E ainda vai entrar o meu álbum nas plataformas digitais, tudo demorou, era para ter sido naquele tempo, mas não foi. Mas eles participaram desse dia que foi incrível para mim. Foi um dia maravilhoso. E eles cantaram a minha música preferida, que é Vem Me Guia e tal. E eles participaram lá e foi muito bom. Todo mundo gostou. E o Ministério Geração Eleita é isso, né? Eles não são só um grupo que fica dentro da igreja, só em igrejas tocando para lá e para cá. São pessoas que pensam no reino, pensam em missões, pensam em pessoas, em vidas. E eles são isso aí que vocês estão vendo. E a história deles é incrível. Quero mostrar sinceridade através da minha adoração. Vem me guiar e me ensinar a tocar o teu coração. Quero mostrar sinceridade através da minha adoração. Então, o Ministério Geração Eleita é um ministério interdenominacional, né? Então, assim, a gente procura sempre estar fazendo os eventos, né? Não só na nossa igreja, mas como em outras igrejas também. Igreja de pastores amigos nossos, que sempre estão nos abençoando, entendeu? Nos dando apoio, todo apoio, né? Todo suporte. E, assim, aí a gente também decidiu fazer esses projetos, né? Que é a conferência, que é a vigília, entendeu? De vez em quando, assim, a gente, de 2 em 2 anos a gente tenta fazer uma conferência e, às vezes, de 1 em 1 ano a gente tenta fazer uma vigília, entendeu? E convidar a galera que sempre está com a gente, nos bastidores, na parte de intercessão, logística, tudão, entendeu? Nessa parte aí. Cara, a vigília. A vigília foi algo que me marcou muito. Assim, ver o nível, o que o Senhor estava querendo levar a gente. Deus mostrou esse nível pra gente na vigília. Cara, Deus tem um ministério missionário na nossa vida. Missões, né? O tema da vigília foi alcançando nações. Clamor pelas nações. Desculpa. E assim, foi algo muito interessante porque nós não costumamos fazer o evento só em uma igreja, porque o ministério é um ministério interdenominacional. Então nós procuramos fazer em outros lugares, em outras igrejas, com pessoas diferentes, né? E nesse evento, nós fizemos na Metodista aqui em Ana Clara. É conhecido como, tem uma fama de ser um bairro perigoso, né? E nós ficamos bastante preocupados por ser uma vigília de madrugada, né? E por ter essa fama de bairro perigoso, nós pensamos assim, cara, essa vigília não vai dar ninguém. Cara, essa vigília vai ser fraquinha. E assim, quando nós entramos dentro da igreja, começamos a orar, antes de começar a vigília, deu 10 horas, deu 10h30, quando nós demos conta, a igreja estava lotada, mano. E assim, algo que me marcou mesmo, a vigília ficou lotada desde 10 horas até o final. Mano, Deus trabalhou poderosamente, cara, nas nossas vidas, nessa vigília. E confirmou, mais uma vez, uma área do ministério, que é missões. Porque o que a gente sempre pensa? Que nós não queremos apenas fazer algo para ganhar fama, né? O importante de tudo é vida, as almas, conhecer a Cristo. Então, nós marcamos algumas estratégias para chamar a atenção do povo, né? Porque igual aqui, na localidade que nós moramos, acontece algumas festas, né? À noite, de madrugada e tal, isso e aquilo. E Deus tocou no nosso coração de a gente estar fazendo uma vigília, a qual muito tempo na região não tinha, né? Porque no ano passado nós fizemos a conferência, foi em 2017, em 2018 a gente queria fazer um evento. Aí ficamos pensando, aí foi quando, Deus tocou no coração da minha mãe e do Leonardo pra gente estar fazendo a vigília. Aí a gente veio toda uma programação, tal, por trás,
Vendo a questão dos convidados, foi quando nós conhecemos o Natanael Costa, que é um grande amigo nosso também. Foi algo impactante. Para as pessoas que acompanham o nosso ministério, né, desde o começo até hoje, eu digo para a pessoa que ela nunca desista do sonho dela, né? Porque assim como a gente começou e a gente teve um sonho, a gente conquistou. Eu acredito que ela também vai conquistar. A mensagem que eu tenho para deixar para essas pessoas que acompanham o Geração Eleita é para que elas não desistam. Não desistam do seu sonho, não desistam do seu ministério, né? Creia nas promessas de Deus, porque o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Então, assim, se um dia, né, você recebeu palavras de desânimo, recebeu palavras, né, ao contrárias do seu sonho, não ligue para essas palavras, dobre o seu joelho no chão, né? Eu estava vendo uma frase de um pregador que um homem cansado negocia os seus valores. Não deixe que o seu cansaço venha fazer com que você negocie os seus valores. Esse valor que você tem, carregue com você para sempre, porque isso vai fazer uma grande diferença no seu ministério. Que batizaria o povo com o Espírito Santo e com fogo. E ei, não tão diferente daquela época, ele se faz presente no meio de nós. Ele continua batizando com o Espírito Santo e com fogo, curando vidas, transformando famílias. Ei, querido, não tão diferente de João Batista, nós também devemos clamar no dia